E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 4 temas. Quero começar falando sobre o Brasil picanheiro, aquele Brasil que deu errado. Quero trazer algumas notícias do âmbito da segurança pública e trazer uma notícia exclusiva que saiu no portal da Metrópolis que envolve uma facção bem conhecida e que estaria até apoiando, financiando algumas ONGs para tentar tirar proveito no âmbito aí de questões judiciais. Ainda falando de ONGs, quero mostrar para vocês um caso que aconteceu em Pernambuco e que traz uma denúncia que a turma da direita sempre fez e que falavam que não, a direita, né, tá vendo coisa onde não tem, tá procurando cabelo em sapo. Depois quero falar sobre as redes sociais. Ontem tivemos aí o evento da Unesco e no dia de ontem também, no Brasil, tivemos a criação de um grupo de trabalho do amor. Manuela Dávila estará à frente, contará também com a presença do Foca e de mais algumas pessoas, assim, que são gênios da política brasileira, né? Semideuses do iluminismo nacional. Questão meio complicada, quero falar sobre isso, quero falar mais algumas coisas também que tem a ver com rede social. E o Matheus Leitão, ele fala sobre um erro que o Dilma não pode cometer. E que, na verdade, quem realmente não pode cometer nenhum erro, além do Dilma, é o Haddad. Nosso terceiro tema é bem interessante. A briga interna dentro do PT está em um novo patamar, que tem gente grande aí da imprensa, gente que inclusive conhece o Haddad, gente que até da turma da picanha, basicamente falando que o Haddad tem 40 dias. 40 dias pra ficar no cargo, quem sabe tomar uma rasteira. O Mercadante aí sai correndo por fora, com sua amiga Gleisi Hoffmann. Quero mostrar algumas notícias ligadas à economia e eu acho que a vida do Haddad não tá fácil. Acho que o Haddad aí vai ter muitos problemas que ele vai precisar lidar. E infelizmente o brasileiro vai ter que pagar por isso. E aí, em consequência, né, falando mais outras notícias aí do âmbito econômico e pra gente falar do Congresso, mas no âmbito do legislativo, a turma da picanha tá com alguns probleminhas, tem alguns grupos que tá gerando uma certa resistência, também tem algumas facilidades, um possível grupo, traidores, né, é assim de forma bem clara, um grupo aí de deputados do PP, do PL, do Republicanos, que quer criar uma bancada paralela para negociar com o desgoverno. É a ala petista desses partidos. Olha que lindo. Quero falar sobre isso, outros assuntos. Quero falar também sobre o PL, sobre Valdemar, eleição 2024. Isso é tempo, mais umas atualizações rápidas. Mas vamos começar e vejam só. O Ministério Público Federal alertou em 2017 para altos riscos de desastres no litoral de São Paulo. É aquela típica coisa, né? Aquela profecia autorrealizável. O pessoal falou, ó, vai dar errado, vai dar ruim, ó. Isso aqui não tá bacana, isso aqui tá errado. E mais uma vez, a gente se pergunta de quem é a culpa no final do dia. Porque tragédias como essa, elas sempre acontecem no Brasil e elas vão continuar acontecendo. É uma falta de cuidado da prefeitura, do governo estadual, do governo federal. Com certeza não tem apenas um único culpado, numa situação simples de resolver. A habitação no Brasil realmente é um problema. Mas a gente precisa se questionar. Principalmente porque quando você olha essa região, você vê que foi alertado especificamente. Pode dar errado o que está acontecendo, pode dar errado, né? Essa situação pode levar realmente a uma tragédia, ter escombros, enfim, exatamente o que aconteceu. Ainda sobre o estado de São Paulo, e aqui já envolve um pouco de segurança pública, faz até a gente perder um pouco a fé no brasileiro, mas é o Brasil que faz o L. Caminhonetes com doações às vítimas do deslizamento no litoral são saqueadas, diz o Tarcísio. Estão saqueando. O governador de São Paulo não deu detalhes sobre quando e onde esses episódios ocorreram e disse que vai botar o batalhão de choque para investigar. E depois o Metrópolis faz uma atualização. Tragédia de São Paulo, o governo reforça policiamento após saques no litoral. Após registro de saque a casas e veículos com doações, a PM envia cerca de 400 homens para reforçar o policiamento. Segurança pública é uma coisa que não estamos vendo nos noticiários. E quando aparece alguma notícia, em geral, é reclamando da população, os CACs, que são um grande problema. Quando não é isso, eu posso estar errado, mas são notícias que envolvem a PRF. A PRF sempre sendo um problema. Disputas na base do Dilma travam nomeações para chefias da PRF. Vão fazer indicações políticas? Esperava que fossem indicações técnicas, né? Talvez esperar demais. Aí a matéria fala o seguinte: no final de janeiro, o Dilma exonerou
todos os superintendentes nomeados por Jair Bolsonaro, mas não colocou novos chefes no lugar. É o vácuo, um vácuo. Os substitutos, todos interinos, também foram nomeados no governo passado. Integrantes da PRF, com mais de 20 anos de experiência, disseram à equipe da coluna que não tem notícias de um vácuo de comando tão longo nas superintendências. Não vou falar que isso aqui tem relação com São Paulo, com saques em São Paulo, mas, gente, como você exonera pessoas de um cargo, né, que é o chefe estadual da corporação, né, o chefe estadual da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e não tem ninguém para colocar? Isso não é um descaso com a segurança pública, isso não é um descaso com a própria instituição. Assim, uma instituição que lida com a vida, com a prevenção, através da fiscalização, para impedir que os veículos não estejam rodando aí, né, sem condições. A vida no que diz respeito também a combater o crime nas estradas. A vida também salvar pessoas quando elas sofrem acidentes. E vem sendo deixada de lado. Não, demite aí. Demite e a vida a gente vê depois. Que história é essa? 20 anos, isso nunca aconteceu. Nos últimos dias, nós questionamos o Ministério da Justiça sobre as razões da demora, mas não obtivemos resposta. Nos bastidores, a primeira explicação dada pelos interlocutores do Planalto, a políticos e sindicalistas, que aguardam ansiosos pela definição das chefias, foi de que era necessário esperar pelo resultado da disputa pela presidência do Senado, no dia 10 de fevereiro, e que seria o primeiro grande teste de fidelidade da base do Dilma. Vai fazer o que? Indicação política? Que faça, mas tá insustentável esse posicionamento, vai deixar o interino. É demitir por demitir, para ver depois, etc. Aí depois não entendem porque o Brasil vem aparecendo aí, né, vários casos da galera que iria tomar cervejinha. No carnaval, inclusive, fazer uma denúncia. Teve uma menina que ela não cumpriu com o combinado. Ela queria tomar 12 cervejinhas, ou foi 13 cervejinhas. E o combinado era tomar uma cervejinha. Tava com 12 celulares, isso é errado. É pra tomar uma cervejinha. Pô, 12? Aí vai ficar bêbada desse jeito. Pô, não é assim que as coisas funcionam. É o tipo de notícia que vem sair nos últimos dias, né? E ainda na segurança pública, olha só que coisa, viu? Pela volta de visitas íntimas em presídios federais, facção contrata advogados e financia a ONG. Não é possível. Eu não acredito que uma ONG receberia dinheiro de uma facção. Não, isso aqui não tem condição nenhuma, gente. Aqui é piada. Documentos mostram que o primeiro comando destinou dinheiro a uma entidade que luta pela aprovação da DPF 518, que questiona o veto à visita íntima, que não vale para todos os presos. São apenas para presos em condição especial. A visita íntima está valendo para todo mundo, menos para a exceção da exceção da exceção, porque são pessoas extremamente perigosas e que não têm capacidade de estar vivendo em sociedade. Aí a matéria do Metrópolis, é uma série de matérias, tem 2 matérias, outra que fala inclusive sobre um projeto de fuga do Marquinhos aí, né, o manda-chuva, iria inclusive gastar 60 milhões, negócio de cinema. A audácia e o poder de fogo bancado pelos milhões de reais amelhados com essa turminha aí, classificaram o primeiro comando a lutar pela aprovação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 518. O pedido questiona dispositivos da norma que regulamenta visitas íntimas em penitenciárias federais. Para permanecer nas sombras, a facção usa uma organização não governamental, uma ONG, para encabeçar e tentar legitimar o pedido. O Metrópolis teve acesso ao material que sustenta a acusação. A pedido do Ministério Público de São Paulo, o nome da entidade será preservada neste momento para não comprometer as investigações. Os documentos apontam transferências feitas pela facção para a ONG, com sede no Rio de Janeiro, que somam até 5 milhões de reais. Pouca coisa, né? A organização... Diziam que as ONGs eram sem fins lucrativos. Óbvio que não é, que é pagar o funcionário,
projeto para as crianças, para criança, né? Pra sociedade, pro povo. A entidade, por sua vez, atua na contratação de advogados para trabalhar em prol da ADPF perante a Justiça. O promotor de justiça Lincoln Gakia, integrante da GAECO, que foi uma das coisas aí, né, um dos legados do Augusto Aras na frente da PGR. Organizar esse negócio de força-tarefa, não, vamos organizar aqui bonitinho nas GAECOs. Então, o combate ao crime segue firme para quem falou que Bolsonaro colocou o petista na PGR. Acompanha de perto a movimentação dos faccionados. O integrante do Ministério Público de São Paulo é a mais conhecida autoridade no combate ao primeiro comando. Trata-se de um problema de segurança nacional. Alguns dos presos de maior periculosidade do país não podem ter esse tipo de benefício. Segundo Gakia, além do Marquinho, seria indispensável conceder o benefício da visita íntima para detentos como o Tiriça, que é o Roberto Soriano, apontado como número 2. Abre aspas, são criminosos presos por ordenarem rebeliões e grandes crimes. A questão da visita íntima permite que esses líderes passem recados sem serem detectados. Cabe ressaltar que a proibição da visita íntima só se aplica aos detentos que cumprem pena em regime disciplinar diferenciado nos presídios federais. Nas penitenciárias convencionais, o benefício é concedido normalmente. Normalmente, assim, tá falando da exceção, da exceção, da exceção. Aí o pessoal tá com a DPF para... Não, olha só, um absurdo que tá acontecendo, maus tratos. O promotor ressaltou que um estado permanente de vulnerabilidade tomaria conta de todo o sistema penitenciário federal caso as visitas íntimas fossem concedidas. Abre aspas, não haveria como monitorar e abriríamos uma janela de oportunidade para que orientações e ordens saíssem do presídio federal de maneira intensa e eficaz. Isso colocaria em risco autoridades e funcionários de praticamente todos os estados da federação. O sinal de alerta no Ministério Público de São Paulo se intensificou após informações de inteligência identificarem que o primeiro comando financiou a confecção de pareceres jurídicos que embasam a DPF e ainda questionam a portaria do Ministério da Justiça, não é do governo atual, né, do governo Bolsonaro, que restringe as visitas íntimas nos presídios federais. As manobras ocorreram em cortes internacionais de direitos humanos. Você vê como são as coisas, hein? Aí depois a direita critica uma coisa ou outra. É maluco. A direita é maluca. Maluca. Não. ONGs. Grupo. Nem vamos falar muita coisa, né? Tem outra matéria bem interessante lá no Metrópolis. Aí veja. Tô passando no Twitter ontem. Vi essa postagem aqui. Esse rapaz não é direita. Não é direita. Não sei se dá pra colocar ele também numa caixinha de esquerda. Mas não é direito nenhum. Não apoia Bolsonaro. Não vê Bolsonaro com bons olhos. Mas sai criticando até o governo do Lula. E esse rapaz chamado Rafael Machado, ele colocou essa nota falando o seguinte, ó. Parlamentares pernambucanos reagem ao kit. Um kit aí pra você... Como pode falar, né? Usar com menos danos. Sabe como é, né? Pra você poder se preservar, coisas descartáveis, etc e tudo mais. Usar coisas que você não deveria estar usando. E aí os parlamentares pernambucanos reagiram a isso. E esse kit estava sendo distribuído por uma ONG. Aí o rapaz lá no Twitter falou o seguinte, ó. Essa ONG, Escola Livre Redução de Danos, recebe dinheiro da Open Society do Soros através de duas outras instituições. Ele coloca lá os nomes. E essa ONG está basicamente atuando como parceira de quem não presta. Eu falei, pô, não é possível. Esse rapaz tá fazendo uma denúncia muito séria. Tem que dar uma olhada, né? A gente não pode sair acreditando em todo mundo. Temos que ir atrás dos documentos. Vamos olhar aqui a primeira nota. Fui pesquisar a nota, eu achei. Saiu no Diário de Pernambuco. O kit de redução de danos, que também está sendo chamado de kit coisa ruim, distribuído por uma ONG pernambucana durante o carnaval, despertou críticas e defesas por parte de parlamentares do estado. Adivinha qual foi o lado que criticou e qual foi o lado que defendeu o kit? Quem defendeu, a esquerda ou a direita? Quem acha que esse kit é bacana? A esquerda ou a esquerda? É óbvio que é a esquerda. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil de Pernambuco fechou o espaço criado pela Escola Livre Redução de Danos, a Casa da Redução de Danos, no bairro do Carmo, em Olinda.
Você vê que é os nomes bonitos, né? Não, redução de danos. O deputado estadual Joel da Harpa acusou a organização de fazer apologia ao uso de coisas ruins e solicitou o fechamento. Tópico sensível. Não é sensível. Não é sensível. E que pode aflorar discussões em próximas reuniões da ALEP, que é a Assembleia de Pernambuco, a Assembleia Estadual. O kit de redução de danos foi criticado também pelos deputados federais por Pernambuco, a Clarissa Tessio, do PP, e Coronel Meira, do PL. Os deputados João Paulo Lima, do PT, Partido dos Trabalhadores, e Dani Portela, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, lamentaram o acontecido por meio das redes sociais. A parlamentar do PSOL, né, da esquerda, chegou a comentar que a redução de danos é política de saúde pública. Que lindo, realmente, né? Ai, como não amar o PSOL? Mas vamos voltar para a denúncia. Eu falei, cara, será que tem uma coisa realmente a ver com essa história aí do Soros? Não é possível. Aí eu fiz a coisa mais básica do mundo, né? Escola livre de redução de danos, entre aspas, para pesquisar esse termo, espaço, aspas de novo, Soros, para forçar o Google em trazer respostas de alguma página que tenha ambos verbetes. Apareceu uma página do Instituto Monte Castelo, que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Será que eu vou confiar nesse instituto? E aí você pode ver aqui em cima, trazia o tal Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Vou colocar aqui um valor em real, né? Mas é uma conversão. O valor em dólar mesmo está aqui, ó. 428 mil dólares em 6 doações nos anos 17, 19, 20. Incentiva a participação de mulheres negras na política. O que mais? Apoio à escola livre de redução de danos em defesa da promoção da saúde e dos direitos dos usuários. É o trabalho aí do Instituto Sincronicidade. Aí, esse site do Monte Castelo é bacana. Você pode ver aqui, né? Tem um hiperlink no nome da instituição. Quando você clica, olha para onde você vem. Open Society Foundations, o site oficial da ONG do nosso amigo Jorginho. Aí vem, ó, o nome, Instituto Sincronicidade para a Interação Social, e aparece aqui, ó, as 6 doações. 1, 2, 3, 4 no ano de 2020, 1 no ano de 2019 e 1 no ano de 2017. O outro instituto, Grupo Adolescer, Saúde, Educação e Cidadania. Apoio à escola livre de redução de danos, com o objetivo de fortalecer experiências com abordagens baseadas nos direitos humanos, nos temas de saúde mental e na redução de danos no Nordeste. E esse instituto recebeu 2 doações em 2019, somando 100 mil dólares. Doletas, tá aqui, ó. Mais uma vez, o site oficial do Open Society. Só que aqui a gente não vai ficar limitado apenas ao comentário do Twitter, né? Não é só mostrar que o rapaz estava certo. Na pesquisa do Google, olha que interessante. Olha que interessante isso daqui. É uma resenha, né? Coisa acadêmica. Redução de danos para usuários de substâncias psicoativas e estimulantes. Uma resenha. Aí coloca lá, né? Etc. Tudo bonitinho. Papapá. Escola livre de redução de danos. Né? Que aí você vê o tema, ó. Limites da correria. Redução de danos para pessoas que usam estimulantes. Aí vamos dar uma olhada. Aí começa assim, né? Resenha. Segundo a Associação Internacional de Redução de Danos, papapá, ttt. Aí fala o seguinte: o livro Limites da Correria, Redução de Danos para Pessoas que Usam Estimulantes, é uma resenha sobre esse livro, sintetiza e documenta o estudo liderado pela pesquisadora Rafaela Rigoni. Rigoni, esse sobrenome é até interessante, né? Temos políticos no Brasil engraçados com esse sobrenome. Publicado pela Mainline, financiado pela Open Society Foundation. Esse livro sobre redução de danos não é da ONG brasileira, ainda não. Mas esse livro foi feito por uma senhorita, patrocinado pela ONG do Jorginho. Aí ainda bota aqui, ó, a Open Society, fundada por Jorginho,
é o maior financiador privado do mundo de grupos independentes que trabalham pela justiça, pela governança, governança democrática e os direitos humanos. Aí, continuando a resenha, lançado em 2018, o livro patrocinado pelo Jorginho. O livro foi traduzido e publicado no Brasil em 2019 por uma série de razões pela Escola Livre de Redução de Danos. Olha, aí sim a gente voltou a falar da ONG que está sendo aí, né, vítima, né? Vamos falar assim, ou pode falar alvo, não sei, vamos falar vítima, coitada dessa ONG, só queria ajudar. Vítima de uma polêmica indevida, coitadinhos. Mais uma vez, você vê que existe uma questão internacional, né? Um financiamento, talvez não seja um interesse direto, mas você vê que o livro teve um patrocínio, você vê que a ONG também está envolvida nisso, tentou colocar esse livro para rodar, essa ONG recebe ajuda de outras ONGs que também recebem patrocínio do Jorginho, e a coisa vai indo, a coisa vai indo, a coisa vai indo, a coisa vai indo. Esse dia eu estava ouvindo uma espécie de podcast, acho que pode falar assim, né? Um debate aí entre algumas pessoas. Com certeza vocês conhecem, principalmente ambas. E em determinado momento a pessoa pontua assim que, pô, os Estados Unidos não são nossos amigos. E aí eu acho que aqueles problemas de definição. Quando o cara fala Estados Unidos, eu entendo o que ele quer falar. Ele quer falar no final do dia, né, do establishment americano. Que é o establishment americano, né? São os partidos de esquerda, do lado de lá, é a mídia, mesmo como é no Brasil, e também as ONGs. Quando a gente para olhar no final do dia, as ONGs que tem no Brasil, em sua grande parte, ou tem um pezinho ligado ao governo americano, né, essas instituições, esses grandes bastiões da política internacional, ou tem muita gente também do lado das ONGs da União Europeia. Aí tem uma gama mais vasta, mas essas são mais ligadas ao meio ambiente. O Brasil não é para amadores. E enquanto isso, segurança pública segue sendo uma espécie de tabu para a turma da esquerda, porque eles não podem falar, né? Um tema assim que eles não têm, parece que não tem o que contribuir. Você não vê o desgoverno falando nada sobre isso. Mas esse daqui é o país da picanha, o país que deu errado. O país que deu errado. E a turma que fez o país dar errado parece que quer seguir vendo o Brasil dar errado. Redes sociais. A gente já está comentando, hoje é o terceiro dia seguido, pelo menos. Mas essa discussão sobre rede social, gente, ela não surgiu hoje. Eu tava revisitando uns vídeos de janeiro para ter ideia, e você vai vendo assim algumas coisas sensacionais. Várias notícias sobre regulamentação de mídia assim, e vão saindo toda semana alguma coisa para manter o assunto vivo. Tem até uma notícia aqui, saindo um pouco desse tema, que chamou minha atenção eu olhando os vídeos passados. Acho que foi no dia 6 de janeiro, saiu uma nota falando que o Dilma iria abrir um conflito com o Banco Central. Quem fez esse comentário foi o Luiz de Barros, ex-ministro da comunicação do FHC, e saiu uma nota, acho que na Veja, com certeza, falando que todos os erros e problemas da economia o Dilma ia colocar na conta do Campos Neto. 6 de janeiro. Acertaram com um mês de antecedência. A gente viu aí o caos que foi nos últimos dias. Mas beleza, vamos voltar. Ontem, teve lá a carta. O Jamil Chad já tinha adiantado tudo, mas não tinha adiantado a carta em si, o que realmente foi dito. Mas é na linha que o Jamil Chad já falou, então não vou me aprofundar. Só quis trazer 2 parágrafos para comentar com vocês, que foi o que chamaram minha atenção na carta do Dilma. Essa é a matéria da vez, está lá embaixo. Lê a carta na íntegra. Eu não vou trazer a íntegra, só 2 parágrafos. Esses benefícios, no entanto, estão distribuídos de maneira desproporcional entre as pessoas de diferentes níveis de renda, ampliando a desigualdade social. O ambiente digital acarretou a concentração de mercado e de poder nas mãos de poucas empresas e países. Bom, mais ou menos. Quando você olha a plataforma... plataforma é uma coisa que existe a aderência. Qualquer pessoa pode lançar uma plataforma, mas umas conquistam mais, outras conquistam menos. Eu discordo 1000% dessa afirmação que ampliou a desigualdade social. Eu acho que o mundo digital, pelo contrário, ele reduziu a desigualdade como nunca. Como nunca. Você vê que várias pessoas que têm, né, muita bala na agulha, que na vida real pode fazer o que quiser,
Na internet não tem engajamento, não tem expressividade, não tem nada. E a quantidade de pessoas que gravam vídeos, celular com a tela trincada, né? Um Moto G quadrado, primeira geração. E tá aí, tá no gosto do povo. Quantas e quantas pessoas não aparecem? Uma economia nova que apareceu também. Não só de vídeos, mas pessoas também vendendo os produtos online, diversas coisas. Então acho que essa fala não condiz com a realidade. Inclusive, quando a gente olha falando de mídia, né? Que eles estão muito preocupados com a comunicação. Desigualdade a gente tinha ano passado, onde apenas os grandes veículos tinham capacidade de falar com as pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o seu celular, abrir um vídeo, fazer um comentário e ser lido por diversas pessoas. Diversas pessoas. Então, assim, eu acho que nunca foi tão democrático. Eu não acho que ampliou, acho que reduziu a desigualdade. Por isso que chama minha atenção, né? Acho que a turma tá preocupada, eles querem voltar no passado. Bom era no passado, que aí não tinha desigualdade, né? Tava todo mundo do mesmo nível. Eles falavam e todo mundo ouvia sem reclamar. Trouxe também riscos à democracia, riscos à convivência civilizada entre as pessoas, riscos à saúde pública, à disseminação de desinformação, né? Beleza. Os discursos de ódio fazem vítimas todos os dias, e os mais atingidos são os setores mais vulneráveis de nossa sociedade. Eu queria ver o Dilma fazer... Eu grifei essa frase porque eu queria ver esse mesmo discurso sobre a segurança pública. Porque a segurança pública no Brasil, ela também tem como as suas vítimas os setores mais vulneráveis da sociedade. No final do dia, é o mais pobre que sofre mais. É o mais pobre. É sempre assim, é o trabalhador no final do dia. E o trabalhador no Brasil, ele tá do lado fraco da corda. Ao mesmo tempo, devemos trabalhar para reduzir o fosso digital e promover a autonomia dos países em desenvolvimento nessa área. Precisamos garantir o acesso à internet para todos, fomentar a educação e as habilidades necessárias para uma inserção ativa e consciente dos nossos cidadãos no mundo digital. O governo vai criar agora um cronograma, né, uma ementa, e agora vai ter uma nova matéria na sala de aula para as crianças aprenderem a usar a internet, saber diferenciar o conteúdo do bem, do amor, da picanha e o do mal. Isso chamou muito minha atenção. Até porque esse tópico, ele é contemplado na PL 2630. Que eu acho que vai passar. Falei pra vocês. Acho que só Deus botando na mão pra impedir. Mas acho que vai passar. Alguma coisa vai passar. Por bem ou por mal. Eu acho que vai. Não que eu apoie. Com Felipe Neto e Manuela Dávila, o governo cria grupo para combater discurso de ódio e extremismo. Essa daqui é um tapa na cara. Tapa na cara. Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O fantasma do comunismo que não existe. Aí vai estar aí, né? Eles vão criar estratégias, esse grupo de trabalho, do combate ao discurso de ódio ao extremismo para propor políticas públicas em direitos humanos sobre o tema. Muita gente reclamou sobre isso. Até pessoas numa esquerda que não é petista. Acredite se quiser, tem. Mas muito pequena, né? Não é a maioria nem de perto. O grupo será presidido por Manuela Dávila. Vai ter a participação de diversas pessoas. A Patrícia Campos Mello, até adianta, ela não vai fazer parte. Ela na Folha de São Paulo. Tô até sendo gente boa, Patrícia. Ela explica que ela vai participar no máximo dando sugestões, mas ela não estará oficialmente, porque pelo manual da Folha de São Paulo não é permitido que um jornalista da Folha faça parte de nada ligado ao governo. Ela pode dar alguma sugestão ou outra, mas ela prefere escrever para a Folha de São Paulo. Então não vai fazer parte. Aí vai ter várias pessoas, como a Débora Diniz também, várias pessoas que foram atacadas por Bolsonaro, seus seguidores. A portaria assinada pelo Silvio Almeida foi publicada no Diário Oficial e estabelece que o grupo terá duração de 180 dias e poderá ser prorrogado. Em sua primeira reunião, os membros definirão um calendário de trabalho e seus objetivos específicos. Ao final, resultados serão apresentados ao ministro. Eu acho que isso daqui vai ser utilizado na próxima notícia. Na próxima notícia. Qual é a próxima notícia? A gente chega lá. Outras pessoas também participaram da questão da Unesco. Pessoas até ligadas ao Poder Judiciário brasileiro. Nossos grandes ministros. E aí a CNN entrevistou ontem também pessoas aí ligadas ao Judiciário. Como o nome é Clever Vasconcelos. Ele é promotor de justiça e professor de direito constitucional. A matéria é falando com ele. É perigoso inserirmos na Constituição o que pode e o que não pode, diz especialista sobre regular redes.
Eu não sei nem o que eles vão querer colocar na Constituição. De coração, eu quero ver o que vai se tornar essa PEC. Cléber Vasconcelos entende que não faz sentido regulamentá-las previamente. Quem vai limitar a liberdade de expressão? Quem vai dizer o que pode e o que não pode estar nas redes sociais, na televisão, nos jornais, nas revistas, nos livros? Isso é uma autorregulamentação do próprio ser humano. Vasconcelos destacou que o próprio emissor da palavra, da expressão, tem que ter a sua limitação no sentido de não causar danos a terceiros, e que seria muito perigoso, do ponto de vista constitucional, inserirmos na lei, na Constituição, o que pode e o que não pode. E assim, normalmente, se você fala alguma coisa absurda, se você passa do ponto, eu acho que já existem alguns mecanismos para você poder punir essa pessoa. Além disso, diz que é importante que a razoabilidade e bom senso sejam norteados pelo comportamento. Essa autoanálise me parece o meio mais razoável de resolvermos essas questões, complementou. Mas eu acho que a opinião do Cléber ela é minoritária, tanto na política quanto em outros setores. E aí que volta para o grupo de trabalho, né? O que é que eu acho que esse grupo de trabalho vai servir? Ela da CNN falando o seguinte: governo quer usar o pele das fake news para acelerar a regulamentação das redes sociais. Essa é a manchete. Aí fala o seguinte: o governo está trabalhando em duas frentes. Uma é a frente emergencial e outra é a do médio prazo. Eu acho que esse grupo de trabalho vai ser utilizado na de médio prazo. Olhando lá na frente. Nesse primeiro momento, que é o que eles dizem o seguinte, ó. A primeira frente consiste em sugerir alterações na 2630 e trabalhar para que o projeto avance o quanto antes. Seria a solução mais urgente para frear a disseminação de conteúdos falsos. A segunda ideia, de médio prazo, é elaborar um projeto nos moldes da lei criada recentemente pela União Europeia, que cria regras e punições rígidas para grandes plataformas. Eu acho que é nesse segundo projeto, que vai vir mesmo do governo, né, bonitinho, com o selo da picanha, que vão pegar as grandes ideias que serão debatidas nesse grupo de trabalho. Eu acho que vai estar aí. Aí coloca que é uma fala do João Brant, né, que é o cara da SECOM do governo, que estava lá na Unesco. Essa parte mais emergencial deve ser dialogada nas próximas semanas no Congresso, no 2630, e aí lá na frente, né, colocar os esforços nas questões outra coisa. Enfim. Nos corredores do evento da Unesco, autoridades brasileiras com conhecimento sobre o assunto afirmam que o lobby de grandes plataformas contrárias ao projeto é grande e difícil de ser superado. Por isso, são céticas sobre o avanço do 2630, mesmo com a articulação do Executivo. Eu acho que não existe nenhuma pessoa a favor de mentiras. E uma coisa que é muito absurdo e que eu acho que é uma prova que as pessoas não gostam de mentiras é a questão do Janones, que foi meio que homenageado, foi celebrado. Pintaram como um grande modelo, um grande herói, com suas mentiras, com matérias claras mostrando como foi o processo de criação de mentiras. E assim, o que foi que aconteceu com o Janones? Nada. Então, assim, as pessoas não gostam de mentira. Realmente, quem mente, quem tá criando algum problema, tem que pagar por isso. Agora, entre você e atrás do cara que mente e você aprovar algum projeto de lei que aí pode causar uns problemas muito maiores do que o esperado, pode tolher algum tipo de liberdade, esse que é o grande ponto, né? Esse que é o grande receio, principalmente da turma da direita, que essa PL, no final do dia, seja utilizada para perseguir opositores. Enfim. Aí fala do Orlando Silva, ele tá otimista, ele acha que vai passar. Ele dá o exemplo que quando foi votado a urgência do projeto, foi 249 a 220. Então assim, tem tudo para passar. E na época era Bolsonaro, agora tem um governo a favor, lutando para aprovar. E ele também fala o seguinte, ó, ele argumentou que tanto o presidente da Câmara como do Senado vem sinalizando publicamente que darão prioridade ao PL 2630. Eu acho que vai passar. O que eu espero é que a turma da direita consiga garantir que esse texto não vai ser utilizado para perseguir ninguém, nem abrir caminho, espaço para algum tipo de educação digital, onde a ementa vai servir para
professores doutrinarem crianças na sala de aula sobre o certo, sobre o errado, sobre o que é fake news, sobre o que não é. Porque no final do dia a gente sabe que tem muita gente com más intenções no Brasil, todos os lados, más intenções, e aí podem utilizar nesse espaço de sala de aula, onde o aluno é obrigado a estar lá para tentar fazer seu proselitismo político. Aí no meio de tudo que está acontecendo, vê o Matheus Leitão. Nossa, O Matheus Leitão é uma espécie de herdeiro da Mônica Bergamo. Ele já superou a mãe dele. O Matheus Leitão já superou a mãe dele. A Miriam já é velha guarda. Não consegue mais competir de igual para igual. O Matheus, ele realmente é sensacional. Você vê, ó. Lula está prestes a cometer um grande erro, que pode ser evitado. Qual é o erro? O Dilma pode criar um ponto de contato com o governo Bolsonaro. Pronto. Dilma vai virar Bolsonaro. Por quê? Vera Rosa do Estadão informa que uma das ideias de sua equipe seria de criar, após 100 dias de governo, um programa semanal nas redes sociais para estabelecer um canal direto de comunicação com o público. Não, isso é um erro. Não, o Dilma não pode conversar diretamente com as pessoas. Não importa muito o formato, live, podcast ou outro, ficará óbvio que sim, o Dilma estará copiando o Bolsonaro e seguindo assim o caminho do antidemocrata que gostava de falar sem a presença de jornalistas. Bolsonaro é um antidemocrata porque ele prefere falar diretamente para o povo do que para usando intermediários, que são os jornalistas. Dizem que a democracia é o poder do povo. É o governo do povo, né? Mas não, o Bolsonaro ele é um antidemocrata. Matheus, você se supera. Ele já superou a mãe dele há muito tempo. Em vida. Nativa. Ela nem se aposentou. Ele já superou. É o herdeiro da Mônica Bergamo. Matheus Leitão. Gravem este nome. Esse rapaz, ele vai longe ainda. É novo. Tem muito ainda para aprimorar. Para dizer o que queria sem a possibilidade do contraditório. Esse que é o problema. Aí não pode ser, não pode questionar. O melhor seria a volta de entrevistas coletivas, com hora para começar, para terminar, e regras claras de ordem de perguntas. É o que qualquer grande líder democrático faz em países civilizados. Bom, eu acho que o grande receio do Matheus Leitão não é se parecer com o Bolsonaro. É que a gente já viu que quando o Dilma ele fala sem um roteiro, sem um script, ele fala demais. E ele cria problemas para ele mesmo. E quando você tem ali um jornalista, né, jogando junto, tocando a bola, chute de trivela, né, defende, ataca junto, aí fica mais fácil. Entenda. Dilma, evite o erro, Dilma. Evite, siga as dicas do Matheus Leitão. Mas vamos continuar. Falei para vocês, a gente já está comentando sobre essa crise tem tempo. Crise do desgoverno. Haddad versus Mercadante. Sério, uma nota bem interessante mesmo. Uma no Valor Econômico, outra na Veja. A da Veja ainda é mais interessante, porque quem escreve é uma pessoa que é... Qualquer crítica dele ao PT, eu sempre fico assim, prestando atenção. Porque ele já estava assim, no coração do PT. Já foi porta-voz da Dilma, já foi assessor do Palocci. Mas vamos começar aqui pelo Valor. Atrito entre Mercadante e Haddad liga alerta no Planalto. O Palácio do Planalto ligou alerta para as movimentações do Aloysio Mercadante. O temor é que o incômodo que as movimentações dele têm provocado no Haddad e em sua equipe se transforme em um foco permanente de atrito no governo. Briga constante. Adoro. Ministros interlocutores afirmam que há muito a relação entre Mercadante e Haddad não é boa. Isso é óbvio, a gente vem comentando desde a transição. O último mal-estar aconteceu semana retrasada, que é a questão do arcabouço, que o Mercadante falou que eles vão fazer um seminário, uma palestra para falar sobre isso e vão avançar com a pauta que deveria ser do Haddad. O anúncio pegou Haddad e sua equipe de surpresa e auxiliares do Haddad, com quem o Valor conversou, não disfarçaram o incômodo. Além disso, descrevem a sensação de que Mercadante está se colocando como um possível substituto caso a economia não decole e o Haddad caia em desgraça. Essa impressão é compartilhada por fontes no Planalto. Entretanto, ministros como Padilha e Rui Costa não pretendem intervir. Haddad, te vira. Te vira, Haddad. Te vira. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o Mercadante. A gente pode ter uma divergência pontual, mas a gente se fala com frequência, disse Haddad. Não há nenhuma disputa. Interlocutores de Mercadante também negam. Todo mundo nega a briga.
Mas todo mundo sabe que está acontecendo a briga. Mas todo mundo nega. O valor apurou, entretanto, que a questão já chegou até no Dilma, que teria conversado separadamente com ambos. Mas a versão divergente sobre a reação do Dilma, parte das fontes relata que o Dilma demonstrou incômodo com o comportamento do mercadante. Outras dizem que o Dilma não vai interferir. O estilo do Dilma é deixar os conflitos soltos para ele arbitrar no fim, diz o auxiliar do presidente. Embora Haddad e interlocutores de mercadante neguem, os dois não têm uma boa relação. Os atritos mais recentes começaram ainda na transição, quando Haddad manifestou a intenção de reonerar os combustíveis. E aí ele perdeu. Venceu o time do mercadante, junto com o Gleisi Hoffmann, junto com o Padilha, falou, não dá para aumentar o preço do combustível, Haddad. Tá maluco? Fontes no Palácio, na equipe econômica, compartilham a impressão que mercadante montou no BNDES uma equipe pronta para auxiliá-lo, no caso hipotético, dele assumir a Fazenda. O time inclui Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, André Lara Rezende, inclusive já está sendo cotado para o Banco Central. Nos corredores do Planalto foi apelidado de Ministério da Fazenda Paralelo. Haddad, por sua vez, está sob pressão, conforme reconhecem até mesmo os seus aliados. Ele tem a difícil tarefa de reerguer a economia, num cenário de orçamento apertado. Aprovar a PEC do rombo, dinheiro adoidado, e estamos falando de orçamento apertado. Em situação fiscal precária, após um ano de altos gastos, promovidos por Bolsonaro para tentar se reeleger. Tá bom. O ministro avocou-se à tarefa de apresentar antes de abril, um arcabouço fiscal. E ainda no primeiro semestre quer aprovar uma robusta reforma tributária no Congresso, algo que nenhum governo conseguiu nas últimas décadas. E o Haddad quer conseguir. Além disso, a previsão é que no fim do ano o Brasil esteja em recessão técnica. Eu acho que já está. Acho que não vai chegar no final do ano. Acho que já está. 2 semestres seguidos. É porque não são 2 semestres seguidos, né? Então, beleza. Então, realmente, só no final do ano, né? Esse primeiro semestre, recessão, o segundo também. De contração econômica. Isso só contribui para deixar o ministro mais pressionado. A seu favor, Haddad tem a confiança do Dilma e o fato de ser uma aposta para 2026. Mas o Dilma quer ser candidato à reeleição. Advogado, Haddad foi colocado como integrante da equipe jurídica do Dilma para poder visitá-lo na cadeia e conversar sobre economia, política e conjuntura. Das conversas no cárcere, surgiu a ideia do Dilma de alçá-lo a candidato à presidência da República naquele mesmo ano. Foi ali, dizem os interlocutores do ministro, que começou a azedar a relação do Haddad com setores da velha guarda do PT, da qual o mercadante faz parte, a Gleisi Hoffmann também, o Padilha em partes. Aí o turno do bastidor complementa falando o seguinte: memória sobre mercadante. Ainda na transição, no fim de 2022, parte da turma da picanha queria ver o mercadante longe no governo. Por quê? Porque eles acham que o mercadante é visto como alguém que cria conflitos, que é problemas. Quando ele que cria com alguém, ele é a causa do problema, que, por exemplo, a questão da lei das estatais, para ele poder assumir o BNDES. A turma está meio preocupada. E aí que vem o Thomas Trauma, ex-porta-voz da Dilma Rousseff, ex-assessor do Palocci. Eu acho que é alguém que tem experiência para falar do PT, para fazer uma análise do PT, é conhecimento de causa. E aí o Thomas, ele traz um texto assim interessante, falando do Haddad, e preocupante para o brasileiro, porque tudo indica que a economia vai para o buraco. O destino do Haddad se decide nos próximos 40 dias. O Haddad tem 40 dias, segundo o Trauma. Ao antecipar para março o anúncio da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos, Haddad se colocou na posição do centroavante que toma para si a responsabilidade do último pênalti. Se ele entregar um projeto que sobreviva simultaneamente ao crivo do Dilma, que quer gastar, e do mercado e do Congresso, Haddad se consagra e poderá executar sua política econômica gradualista. Eu acho difícil. Se perder o aval do Dilma ou a confiança do mercado, sua gestão fica ameaçada. Eu acho que isso vai acontecer. Designado pelo ministro para colocar nova âncora de pé, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, deu entrevista ao Valor, onde o mais importante foi o que ele não falou. Primeiro o que ele disse. Eu não vou ver o que ele disse. Eu já quero a explicação do Thomas Trauma. Tá lá o texto, ele fala um monte de lorota e o Trauma, ele resume muito bem, né?
O cara conhece o petismo de dentro para fora. Como toda fala pública de alguém de segundo escalão sobre um tema em estudo pelo primeiro escalão, a entrevista deve ser lida como um balão de ensaio. O Haddad poderia ter dado entrevista, mas não deu. Mandou o secretário. E por quê? É um teste para checar o que o mercado topa sem que o ministro precise se expor em caso de um recuo. Seron fala de um sistema de superávit primário com a fórmula anticíclica, permitindo aumentar despesas na recessão e compensá-las na bonança. Explicação. Estamos vivendo um caos. Recessão. Joga dinheiro. E a responsabilidade? A responsabilidade vem depois. Vamos jogar dinheiro na recessão. Quando a gente sair da recessão, aí agora entrar na fase de grandes ganhos, aí a gente vai pegar esse dinheiro do ganho e a gente vai pagar o débito passado. Confia ou não confia? Confia. E quanto tempo vai durar a recessão? Confia ou não confia? Vai confiar no Dilma? Então o cara joga. Ele joga aí, né? Jogo verde para ver se colhe maduro. Não perguntado, o secretário não respondeu uma questão básica. O que acontece caso o governo não cumpra as metas desta nova âncora? Exatamente isso. É quem que garante que quando tiver na época da bonança, né, vai segurar, pera aí, vamos pagar. Quem garante? E aí, vai rolar o quê? Isso é fundamental. No mercado arisco com o PT, conhece o PT, uma regra sem uma punição será vista como um no pain no gain, sem dor, sem ganhos. Em caso de descumprimento, o teto de gastos previa o cancelamento de reajustes de servidores por 2 anos e a punição dos gestores na lei de responsabilidade fiscal. E agora, Haddad, vai ter o quê? Se o Dilma apresentar um novo arcabouço sem prever algum gatilho, o mercado terá o pretexto para descartar todo o projeto. E olha agora, em termos políticos, ou seja, votos, a gente está falando aqui de voto no Congresso. O mercado tem hoje força no Congresso para incluir uma trava mais forte do que a desejada pelo governo. O mercado manda. Meu Deus, viu? A Haddad está nessa situação por responsabilidade do Dilma. O Dilma gosta do ministro e ele foi a sua primeira opção para a Fazenda. Mas a preferência não muda o estilo do Dilma como presidente de atropelar os ministros quando lhe convém. Aí dá um exemplo. O que rolou agora dia 16, que o Dilma falou na CNN que o imposto de renda vai ser até 2 salários mínimos. E aí o Trauman diz que todo mundo meio que já estava assim no ar, né? Que isso podia rolar, mas ninguém tinha batido o martelo. E o Dilma foi lá, falou, ele que decide, né? O momento do anúncio foi escolhido pelo Dilma e pelo Dilma. Acabou, não precisa avisar ninguém. Sai atropelando. Com o presidente despreocupado em mostrar preço aos ministros, resta ao Haddad tentar ganhar as disputas reais do governo. A primeira foi não discutir a meta fiscal na reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta passada. A próxima tarefa será indicar nomes para a diretoria do Banco Central sem influência de Gleisi Hoffmann ou Mercadante ou Rui Costa. E aí, vai vencer ou não vai vencer essa luta? Depois veio o início das negociações do ajuste fiscal com o Congresso. Haddad, imprudentemente, começou sem se sentar com o Lira. No final do mês, Haddad vai ter aquela quebra de braço com a volta da cobrança dos impostos do PIS/COFINS sobre os combustíveis, que Gleisi e Rui Costa convenceram Lula a não retornar em janeiro. E aí? Gasolina, fim do mês, vai ou não vai aumentar? Quem já está vivendo o caos. Já estamos vivendo o caos. Finalmente, em março, haverá o lançamento da nova regra fiscal, que precisa se equilibrar entre os conflituosos interesses do Dilma e o mercado e os congressistas. Olha o que é o Brasil. Olha o Brasil do Haddad. Expectativa de inflação para 2023 sobe pela 10ª semana seguida. Toda semana a galera senta, reavalia a economia do Brasil e fala, tá pior. Emílio Surita certa vez falou, a alegria do brasileiro é saber que hoje será melhor do que amanhã. Que amanhã as coisas ficarão piores. É o Brasil da picanha. O Brasil que deu errado. Que parece que não vai ter como ser solucionado. Tem outra que é melhor. É a continuação dessa notícia. Dá até tristeza, mas vou ter que comentar.
A expectativa do mercado é de inflação crescente até 2026. Por que 2026? Porque 2026 é quando acaba, né, esse pesadelo chamado picanha. Só em 2026. Só se mudar, né, o presidente. Do jeito que tá. Mas foi pra isso que fizeram o L, né? Muita gente aí do tal mercado fez o L. Agora, não adianta chorar. Não adianta. Foi a decisão. 32 milhões de pessoas ficaram em suas casas. Não saíram para votar. 32 milhões. Podia ser bem diferente. Mas teve gente que fez até campanha para voto nulo, como o MBL, o Nando Moura, o Danilo Gentili, Turma do Novo. Esses para mim são os piores de todos. E ainda, no nome da economia, o Prates, lá na Petrobras, faz a limpa na gestão de Bolsonaro e o mercado reage. Positivamente? Não. Embora esperemos por algum grau de continuidade, estamos particularmente preocupados com a alocação de capital, a manutenção do bom plano de negócios 2023-2027, a possíveis mudanças na política de preços e possíveis mudanças na política de dividendos, escrevem em relatório enviado a clientes. Aqui não é para sair para a imprensa não, gente. Aqui não é para sair para a imprensa, para bater no... Aqui é mandar para cliente, falando, ó galera, ó, você é cliente, então estamos preocupados, viu? Dizendo para vocês aí, vocês estão pensando em... Tá estranho. Não sei, viu? Você é cliente, vou te avisar, para depois você não ficar triste. Te avisa aí, né? A picanha tá chegando. A picanha tá chegando. Cargo vitalício e salário de R$35 mil. As esposas de ministro de Dilma nos tribunais de contas. Você já imaginou se fosse sobre... Nem precisa ser ministro, mas um amigo de Bolsonaro? Um apoiador de Bolsonaro? Essa matéria aqui trata sobre as indicações para os tribunais de conta. Caso a eleição da ex-primeira-dama baiana se confirme, Rui Costa será o 4º ministro do Dilma a ter sua esposa como conselheira de um tribunal de contas. Esse é o caminho mais rápido, né, para chegar no tribunal. Em janeiro, a Assembleia Legislativa do Piauí elegeu a ex-primeira-dama Regiane Dias para conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que é do Piauí, né? Botando aqui Alagoas, acho que se atrapalhou o G1. Seu marido, Wellington Dias, atual ministro, governou o Piauí até março de 2022. Outros 2 governadores, hoje ministro do Dilma, já chegaram ao governo federal com as esposas eleitas para tribunais de contas dos seus estados. Renanzinho e Marília Góes, esposa do ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, licenciado do PDT, na indicação do Alcolumbre, se tornou conselheira do Tribunal de Contas do Amapá em fevereiro de 2022, quando seu marido ainda governava o estado. Sua indicação chegou a ser suspensa pela justiça sob acusação de nepotismo, mas a decisão foi revertida. Faz o L, galera, faz o L. Esse é o Brasil que dá certo. Não dá não. E vamos pro Congresso. Impasse do Dilma na nova briga entre o Lira e o Renan. Essa briga ela não tem como pacificar de jeito nenhum, porque eles são adversários no estado. Ambos querem dominar o estado do Alagoas, Lira e o Renan Calheiros. E aí tá meio complicado, tanto que assim, ó, tanto o Lira quanto o Renan Calheiro, eles brigam pelo comando de 5 órgãos federais em Alagoas. Esses cargos são estratégicos para ambos, pois garantem o controle de verbas e políticas públicas diretamente em seus redutos eleitorais. Temendo desagradar um ou outro, o Dilma ainda não definiu quem que vai ser o chefe desses órgãos e pisa em ovos para fazer as indicações. Afinal, Renan é um importante aliado, faz parte do grupo de políticos que visitou o Dilma na prisão, sempre defendeu sua inocência. Até o momento, o Dilma está mais indicado a seguir o manual do pragmatismo. Dessa forma, planeja contemplar o Lira com cargos mais importantes e Renan ensaiou dizer: Renanzinho já ocupa o importante Ministério dos Transportes e o próprio patriarca comanda a liderança da maioria do Senado. Os 5 órgãos federais são Porto de Maceió, DENOX, CBTU, CODEVASF e INSS.
No ano passado, Lira e Renan, né, estavam brigando aí em diversas situações e o Renan levou a melhor no nível estadual. Briga. Por outro lado, o Dilma, ele quer, no final do dia, ele quer o quê? Manter a sua governabilidade. Por isso que ele não quer brigar com Lira. Senão, ele abraçava o Renan em primeiro momento, mas ele quer manter a sua governabilidade. E aí, em busca da sua governabilidade, isso daqui, na boa, se chama traidor. Traidor, sabe? Tenta assim falar, não, etc. Isso aqui não dá, isso aqui não é independência, isso aqui é um absurdo. Centrão negocia a base paralela de apoio ao Dilma no Congresso. Grupo de cerca de 70 deputados e 10 senadores. E são os dissidentes do PL, do PP e do Republicanos. A turma aqui não quer ser oposição. A turma aqui quer fazer o L. Eles querem fazer o L. 70 votos é muito voto. Mas, nossa senhora, é muito voto. Muito. É mais votos do que a União Brasil tem para oferecer. Que nesse momento não tá na base, né? Tá ali só de figura... de figurante. E aí, sobre a União Brasil, Celso não tá falando o seguinte, ó, que a União e o PP, a federação deles, pode virar um problema pro Dilma. E realmente tende a virar, se não receber uns carguinhos, né, o espaço da máquina. Se a articulação for concretizada, a legenda ampliará significativamente sua influência no Legislativo, cuja independência projeta mais dificuldades para a governabilidade do Palácio do Planalto. O cenário conflagrado do União Brasil já preocupa a articulação política do Dilma no Congresso. O receio imediato é em relação à margem de apoio para a aprovação de pautas como criação da nova âncora fiscal, reforma tributária, proposta a PEC que quer reformular o artigo 142. Basicamente, essas três. O dispositivo trata, né, do papel das Forças Armadas, etc. e tudo mais. Esses três temas são considerados pelo Planalto como a prova de fogo da governabilidade neste início de mandato. Acho que tem até a questão da FUNASA, acho que tem ainda a questão do COAF, mas o COAF aparentemente vai passar para usar como moeda de troca, é o que estão falando. ACM Neto. O DEM, antigo PFL, se manteve na oposição durante todos os governos petistas. Parlamentares e líderes do antigo partido reclamam que o Bivar se uniu ao Alcolumbre para negociar os cargos com Dilma à revelia da bancada. E foi o que aconteceu. Eles pressionam o ACM Neto, que está em viagem ao exterior, a retornar e assumir uma postura combativa contra o que chamam de adesismo da sigla. Segundo o ex-senador José Agripino, que é vice-presidente da União Brasil, o Bivar negociou com o Planalto sem aprovação de ACM Neto. Óbvio, todo mundo sabe disso. Que submergiu após ser derrotado. A maioria da União Brasil é centrista e não vai fazer parte de forma aderente ao governo. Isso é importante. E a escalada da crise na União Brasil deve avançar na reunião da bancada prevista para os próximos dias. A gente já comentou ano passado que foi a nota que o próprio Estadão revelou. Tem um manifesto aí que dá para ser publicado, uma cartinha. Quem está articulando é o Danilo Forte. E aí fala, um trecho fala o seguinte, ó. Nós, deputados e senadores da União Brasil, não podemos nos relegar à placidez diante deste cenário. É preciso compromisso e serenidade para fazer política, não pelo caminho da submissão, mas pelo caminho da construção com as diversas correntes políticas desse país. Ciente da responsabilidade e da sensibilidade do momento atual, reafirmamos que teremos uma postura de independência em relação ao atual Executivo Federal. Somos independentes. Só oposição, mas independente. Querem criar probleminha. Segundo Danilo Forte, a insatisfação da bancada com o acordo entre Bivar e o governo é generalizada. E o Bivar ele não terá um destaque se a federação sair do papel. Quem vai comandar a parada vai ser o Ciro Nogueira do lado do PP e do lado do União Brasil vai ser o Rueda, que tem a proximidade com o ACM Neto e a turma do DEM. A esperar. Saíram algumas notas, eu só peguei uma aqui, a outra na minha cabeça. Braço direito de Valdemar atua para atrair prefeitos de São Paulo ao PL. E a outra nota dizia que o prefeito de São Paulo está tentando se aproximar do PL para se capitalizar para ser candidato em 2024. É uma coisa que não vimos em 2019
perante as eleições de 2020, e muito menos antes, né? Que aí não tinha nem Bolsonaro para nos salvar. Mas você vê que tá meio que outro momento. Eu espero que nesse processo aqui, a turma realmente se preocupa com o Brasil. Se preocupa, eu ia falar de direita, não, mas não que se preocupa com o Brasil. Eu não consigo ver o cara se preocupar com o Brasil e fazer o L, ser de esquerda. Enfim, que a turma que realmente se preocupa com o Brasil, trazer uma ordem, trazer um desenvolvimento para essa nação, uma melhoria de vida para as pessoas, se engaje nisso daqui e que não fique restrito ao estado de São Paulo. Que consigamos ter realmente um partido que mude o estatuto, fique cada vez mais à direita, que contemple as pautas que realmente são de interesses da população e vá ganhando espaço, E que também não fique restrito a prefeitos, cara. Vai falar, não, mas, sei lá, vereadores também, é extremamente importante. As ações a nível municipal, elas são importantíssimas. Por mais que alguns assuntos que são bem preocupantes, como regulamentação das redes, sejam coisas a níveis federais, pautas federais, o acesso à defesa, grandes questões do âmbito da segurança pública, defesa da vida, então é federal, mas tem muita coisa que um prefeito e um vereador pode fazer, principalmente no que diz respeito à alocação de dinheiro, projetos, ajudar assim diretamente a comunidade. Espero que a direita consiga performar muito bem em 2024. E eu acho que tem tudo para conseguir. Bem. Contagem regressiva para a CPMI do dia 8 de janeiro. Para a gente fechar o vídeo de hoje. Faltam apenas 20 assinaturas. Isso foi postado ontem, na quarta-feira de cinzas. A coisa vai começar mesmo a partir de segunda-feira. Essa semana, ninguém vai trabalhar essa semana. A partir de segunda-feira, terça-feira na verdade, né? Que é quando a Câmara realmente começa a funcionar. A partir de terça-feira, eu acho que a coisa vai engrenar. Eu acho que a turma vai conseguir as assinaturas. Se vai sair do papel ou não, aí solta os 500. Mas acho que vai ser difícil, pelo menos, parte do Pacheco aí negar a instauração da CPI, né? As assinaturas já tem. Enfim, saberemos isso em breve. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. E é isso, gente. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal, tem um botão de valeu, tem um pino na descrição. Lembra aí compartilhar o vídeo. E com fé em Deus, espero estar aqui amanhã e ver vocês também. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!